Olá, pessoal. Hoje, papo de coração muito especial e que nós vamos chamar aí um grande especialista, um grande amigo que está atuando aqui com a gente aqui na Clínica Coração Vivo. Eu sou o Dr. Bruno Nogueira, para quem não me conhece, sou cardiologista, sou diretor da Clínica Coração Vivo em São José dos Campos, e esse vídeo é para poder ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais as doenças que afetam o coração, que afetam o cérebro, e para isso eu vou chamar o Dr. Lauro Sideratos, pedir para que ele se apresente, falar o que ele faz, e aí nós vamos falar sobre o tema desse papo nosso de hoje. Lauro, muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, Bruno. Muito prazer, pessoal. É um prazer estar aqui dividindo essa informação com vocês. Me chamo Lauro Sideratos, sou médico neurologista. Após a neurologia, me especializei em transtornos da cognição e transtornos do movimento. Então, são áreas da neurologia em que nós focamos para o estudo dos problemas de memória, tremor e problemas que afligem também a nossa população de modo geral, incluindo problemas que a cardiologia também trata. E acho que esse é o momento ideal para a gente bater um papo. Legal. E nesse sentido, né, Lauro, tem um tema que é muito importante e que a gente, cardiologista, lida com isso daí todo dia, vamos dizer assim, é o nosso dia a dia, que é a pressão alta, né? O termo técnico que a gente dá para isso, vocês já devem ter ouvido falar, que é hipertensão arterial sistêmica. Nada mais é do que a pressão alta. A gente sabe que a hipertensão, no Brasil, ela comete muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, 35% das pessoas no Brasil, disso daí para um pouquinho mais, tem pressão alta. E muitas vezes as pessoas não sabem que tem a doença. E a pressão alta ela é relacionada com um monte de outras doenças cardiológicas, né? Infarto, derrame. E aí, uma vez a gente estava até conversando, né? E parte desse evento hoje foi da nossa conversa. E problemas de memória, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Lauro, como é que a pressão alta pode levar, além dessas doenças cardiovasculares, doenças cardíacas que todos nós conhecemos, a problemas de memória? E como que a gente depois vai poder resolver isso, né? Perfeito. Bom, a hipertensão arterial, a pressão alta, né, como nós nos referimos no dia a dia, é um problema mundial. É um problema em que o cardiologista é o principal responsável pela condução disso, mas todo médico tem que estar apto a identificar, porque é uma doença muito silenciosa, né? Então, em todo o corpo humano, a hipertensão atrapalha de algum modo. No cérebro não é diferente. O que acontece, na verdade, é que o cérebro, como um órgão complexo que é, ele precisa de sangue para funcionar. Então, o cérebro possui diversos vasos arteriais, vasos venosos, pequenos vasos, médios vasos. Então, o cérebro é um órgão que depende muito de sangue. E o coração, assim que ele bombeia, que ele faz a sístole, né, a batida mais forte, esse sangue ele sai do coração e o primeiro destino dele, na primeira curvinha, já é direto para o cérebro. Então, o cérebro recebe aí talvez o sangue mais nobre para auxiliar no funcionamento. O cérebro é um órgão que precisa de muita energia para funcionar. O que acontece na hipertensão arterial? Os vasos, eles ficam inflamados, porque eles recebem uma carga de pressão muito alta. Então, essa pequena camada dos vasos, quando elas trabalham inflamadas e sob pressão, elas passam a se degenerar. Então, quando o vaso recebe essa energia da pressão alta e não sabe lidar com isso, ele acaba ocluindo. Então, lentamente, a pressão arterial vai minando o cérebro, dia após dia. E aí, se a gente pensar, eu nem me lembro mais, mas quantas batidas o coração dá por dia? Imagina o agravo do coração em relação ao cérebro disso, sabe? Exatamente. Se você fizer uma conta aí, né, 60, 70 batimentos por minuto, né? Eu não fiz essa conta antes não, mas é muito batimento, né? É muito. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão da inflamação, né? Então, olha só, o aumento da pressão arterial também ocorre muitas vezes por uma inflamação prévia, ou seja, fatores de risco não controlados, como obesidade, colesterol alto, o sedentarismo, pessoa que não faz atividade física, a própria obesidade como um fator inflamatório, uma alimentação rica, né, em muita gordura saturada, em alimentos multiprocessados, tudo isso gera um ambiente inflamado. E esse Uhum. ambiente inflamado, ele leva a alterações nos vasos.
Então, muitas vezes, antes da pressão arterial subir, os vasos do coração, do rim, do cérebro, do olho, começam a sofrer um processo de degeneração, como você falou, ficando inflamado, e aí esse vaso ele vai sofrer um processo que a gente chama de rigidez arterial. O vaso ele perde a capacidade dele dilatar e contrair para poder suportar essas diferenças de pressão, como você mesmo falou, né, Laura, quando você tem essas batidas. E uma dúvida, viu, Laura, que eu queria te perguntar, que quando a gente fala, os pacientes, né, perguntam para a gente, é uma dúvida do pessoal, que o pessoal relaciona muito pressão alta com sangramento no cérebro, né? Isso acontece, né, o derrame, vamos dizer assim, mas nesses casos de hipertensão, se a gente imaginar que isso é uma coisa crônica, uma doença crônica, provavelmente essas alterações ocorrem mais por entupimentos de pequenos Isso. vasos do que então por um rompimento da artéria. Explica melhor isso para a gente, porque isso é uma dúvida que todos os pacientes trazem. É bastante pertinente. Então, o primeiro ponto é assim, em geral, o paciente ele não tem só pressão alta, né? Ele acaba apresentando os pontos que você trouxe junto. Então, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Então, o cérebro ele já está trabalhando num ambiente não muito bom. Os vasos inflamados, eles passam a agregar placas de gordura, e depois essas placas, o corpo, ele dá conta disso colocando cálcio, né? Ele começa a gerar o fenômeno de aterosclerose. Num primeiro momento, o cérebro vai sendo minado, os vasinhos vão sendo minados, e a maior tendência deles é entupir. Então, se ocorre um entupimento agudo, então uma oclusão aguda de um vaso, nós temos um derrame do tipo isquêmico. O que significa isso? Falta sangue, então o tecido que precisava de sangue não tem. Isso nós chamamos de isquemia, tanto no cérebro quanto no coração. Faltou sangue, é isquemia. Entretanto, nós temos uma outra possibilidade. O paciente hipertenso não controlado, quando esse vaso já está extremamente frágil e ele passa a receber a pressão com muita força, ele pode acabar rompendo em locais estratégicos. Aí nós temos o derrame ou o AVC hemorrágico, no qual o sangue sai do vaso e ele penetra no tecido cerebral. Ambos são muito graves, cada um em sua medida. Então, olha que ponto interessante. A hipertensão arterial pode gerar esses dois cenários. Um cenário mais crônico e um cenário mais agudo. O fato é que é muito importante a gente seguir esse ponto de que é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, principalmente na meia-idade, 35, 50, não costuma ir no médico, está com uma rotina muito comprometida com trabalho, família, acaba passando batido no check-up. E acho que é no assunto do check-up que a gente volta à nossa luz, né? Porque o bom cardiologista, o bom clínico, ele já pega isso no ar e ele faz um programa de tratamento. Desde os 40 e fala, olha, cuida agora, porque 40 anos de pressão alta no cérebro vai dar problema. Exatamente, isso é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, Laura, você falou da formação de placa, né? Placa de gordura, né? Pessoal, vocês têm ideia de com que idade pode começar a fazer placa nas artérias? Então, eu vou dar um dado aqui que é um pouco estarrecedor, vamos dizer assim. Já tem relatos na literatura médica mostrando que a partir dos 10 anos de idade, dependendo do grau da alimentação, do nível de atividade física, às vezes dessa criança exposta, às vezes, por exemplo, a um tabagismo passivo, ou seja, um dos pais ou familiares ali usa o cigarro e acaba essa criança inalando, ela pode começar a formar uma plaquinha ali e isso vai culminar, muitas vezes, lá com 40 anos de idade, com um paciente que já tem uma rigidez arterial muito grande, com placas de gordura e entupindo o cérebro, o rim. Agora, Laura, eu queria te fazer uma pergunta, porque também é uma pergunta, eu vou te trazer perguntas que os pacientes trazem no consultório no dia a dia. Qual que é mais comum dos derrames, né? Você consegue dizer se é o isquêmico, que é esse de entupimento, ou esse que vaza o sangue? Porque, na verdade, todo mundo acha que rompe, né? Mas explica para a gente, qual que seria mais comum? A doença mais comum é o derrame isquêmico, aquele em que há obstrução. Esse, com certeza, é o mais comum. Até porque algumas pequenas isquemias o paciente pode nem saber que teve.
A gente descobre no exame de rotina, quando pede uma tomografia por algum motivo, a gente fala, olha, já tem aqui até alguns eventos específicos que você já teve e não sabe. Então, no mundo de doenças cerebrovasculares, o AVC isquêmico é uma das doenças mais comuns. Aproveitando essa pergunta, fazendo um gancho para a memória, né? Como que a gente chega até a memória? Vamos supor que o seguinte cenário, né? O cérebro ele tem diversas caixinhas, e todas essas caixinhas, elas são irrigadas pelo sangue. Se a qualidade desse sangue passa a ser diminuída em alguma dessas caixinhas, a gente passa a apresentar uma queixa. Então, a queixa de memória, ela não é diretamente ligada à pressão alta, sim. Pressão alta, memória. É uma construção de sintomas até chegar lá. E eu trago alguns dados interessantes também, e dados preocupantes no seguinte sentido. A partir da meia-idade, essa aterosclerose e essa agressão, se somado a um aspecto genético da pessoa, então nós conhecemos um gene chamado apolipoproteína E. Então é ApoE, como os cardios referem, os neuros também. Se a pessoa tem, então, fatores que ela poderia melhorar e não conseguiu, com fatores genéticos, aí sim, a gente tem um problema mais sustentado de memória. E aí, se tratando do assunto memória, existe aquela queixa de memória mais tranquilinha do dia a dia, que ela tem que ser investigada, mas em algum ponto nós temos também as demências, que são doenças progressivas da memória. E aí seria um caso mais delicado, que é o foco muito da nossa clínica, né? É tratar o paciente dos 50, 40, 30 mais para frente, buscando a saúde na terceira idade também, né? Legal. Então, assim, entre as dois, mais comum a gente vê é o isquêmico. E o isquêmico, como você falou, a gente tem muitas situações que são modificáveis, que o paciente, a pessoa pode tentar tratar, perda de peso, controle da pressão arterial, nós vamos chegar lá, controle de colesterol, e que vai levando, então, a microentupimentos desse cérebro por um processo inflamatório generalizado. Isso acontece no corpo inteiro, né, Laura? Mas estamos No corpo falando do inteiro. cérebro. No No corpo inteiro. cérebro, e isso vai fazendo com que aquelas áreas do cérebro não recebam a irrigação de uma maneira adequada, e aí você passa a ter uma dificuldade de transmissão nervosa ali, é isso? Os neurônios passam a sofrer e quando eles sofrem, eles passam a se desligar. E aí chega um momento em que isso chega num limite. E aí o paciente passa a ter uma queixa. Então, em geral, é isso. O fio todo está relacionado a chega um momento em que rompe o limite. E aí o cérebro está mais acometido. E aí que vem uma grande pergunta, né? Você falou, existem problemas de memória que são doenças que às vezes independem da hipertensão, ou às vezes estão junto ali, né, no conjunto da pressão alta. Mas a gente poderia dizer, então, que uma parte até considerável de déficit de memória poderia ser prevenido, a gente poderia prevenir isso. Com segurança, com segurança. A maior parte das queixas de memória, que todo mundo tem muito medo, porque a doença de Alzheimer ela é um protótipo, né? Ela é um fenômeno mundial, todo mundo tem muito medo quando vai no consultório. Mas nós temos uma lista de coisas que podem causar problema de memória e não ser a doença de Alzheimer. Então, eu vou citar algumas. Primeiro, não dormir direito. Então, um sono entrecortado, um sono com apneia do sono, um sono com roncos, compromete a atenção. E a atenção é a porta da memória. Um segundo exemplo é depressão. A depressão, ela é uma doença muito grave e uma das facetas da depressão é a pessoa também perder esse nível de atenção. Um outro exemplo, a ansiedade. E muito comum nos dias atuais, o excesso, rotina muito cheia. Porque a pessoa acredita, Bruno, que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente acredita que o nosso cérebro é muito mais fantástico do que às vezes ele é. Então, não, eu vou fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Seu cérebro, na verdade, não vai fazer todas ao mesmo tempo. Ele vai fazer um pouquinho de cada. E aí depois você não lembra. Então, é muito importante o excesso de estímulo ser combatido. Tratamento de rotinas é uma coisa extremamente relevante. A tireoide, né? Ela também pode causar bastante problema de memória. Falta de vitamina B12, falta de exposição solar. O sedentarismo, per se. Então, a gente conversa muito com os pacientes, né? Se você olhar um atleta, fica sempre parecendo que o atleta é um aluno melhor.
né? Ele tem notas melhores, porque além da disciplina do esporte, com certeza esse corpo ele está recebendo endorfinas, substâncias boas, e faz com que a performance do cérebro aumente. E por último, mas não menos importante, é um tema chamado de reserva cognitiva, que para trazer isso para os nossos pacientes e para as pessoas interessadas, eu brinco que é o tamanho da sua biblioteca aqui dentro. Então, tem pessoas que têm mais chance, têm mais acesso, tem pessoas que tiveram menos acesso. Entretanto, a gente tem que entender o tamanho da biblioteca dentro da cabeça daquela pessoa. Se ela foi alfabetizada, se ela fez faculdade. E a partir daí, cabe ao neurologista tentar sempre aumentar mais. Então, se a pessoa gosta de ler, vamos aumentar a leitura. Se a senhora gosta de fazer um tricô, vamos pegar um tricô mais difícil. Então, a gente sempre tenta dar um passo a mais para aumentar essa reserva cognitiva. Então, são esses os passos para falar de memória sem ser a doença de Alzheimer. Então, mas muito interessante o que você coloca, né? Então, fica uma dica para os pacientes, para os nossos amigos aí que estão assistindo, a gente previne déficit de memória tratando bem a nossa saúde, mas essas atitudes que você colocou, como treinar o cérebro, né? Aumentar, como você falou, o vocabulário, a biblioteca, isso é extremamente importante, né? E você citou a questão da depressão, e a depressão é algo muito importante que a gente, cardiologista, a gente vem cada vez mais tentando fazer diagnóstico, encaminhar para o psiquiatra, para o neuro, muitas vezes a gente tem que tratar esse paciente. Tem um estudo que foi publicado há um tempo atrás, é um estudo já antigo, 2007, e ele provou, na verdade, foi um estudo para testar os fatores de risco para a doença cardíaca, né? Então, testar mesmo, foram mais de 140 países que participaram, o Brasil participou, e ele demonstrou uma coisa que foi muito impactante, a gente já imaginava, mas ele mostrou que depressão tem o mesmo peso de causar infarto, derrame, do que, por exemplo, o tabagismo, do que colesterol elevado, um pouquinho menos do que a hipertensão, né? Então, isso, e a depressão não tratada, né? A depressão tratada, você muda esse cenário e você traz o paciente novamente para um ambiente, vamos dizer assim, de muito próximo da normalidade, né? Então, assim, essa questão de treinar o cérebro, de prevenir, né? Então, você podia dar mais alguns exemplos sobre quais atitudes, né, que o paciente poderia fazer para deixar esse cérebro bem ativo, cérebro vivo, vamos pensar assim? O cérebro vivo, exatamente. Em relação ao estudo da depressão, dos fatores de risco, ele é um estudo que eu acho que todas as especialidades acabam encostando nele em algum momento da formação, né? E isso chega muito no nosso dia a dia. A queixa de depressão, ela é uma das queixas mais subdiagnosticadas da saúde mental, porque muitos colegas acabam notando que tem algo esquisito e acabam tendo o ímpeto de dar alguma medicação, mas esquece que o tratamento da depressão não é sobre remédios, né? O tratamento da depressão, ele tem critérios que são critérios bem claros e que incluem também o uso de medicação, mas não só. Então, você tem um foco muito grande nos processos terapêuticos, que entra o papel do psicólogo bem treinado, o terapeuta bem treinado, que estabelece as metas de melhora. E tanto o psiquiatra quanto o neurologista conseguem, juntamente com uma boa equipe de psicologia, entender qual é a melhor estratégia. Às vezes, a melhor estratégia é medicar mesmo, às vezes não. Por que eu trago isso, Bruno? Porque é muito comum a gente chegar no consultório e ter uma pessoa que usa antidepressivos há 10 anos. Isso não é uma doença tratada, né? Isso é uma doença subtratada, ela é medicada, mas não recebe o tratamento adequado. Fazendo um gancho na sua questão da memória, é assim, o cérebro, ele gosta muito de receber novas informações. E receber novas informações traz uma gratificação, em que o cérebro se utiliza de um neurotransmissor chamado de dopamina, traz uma satisfação, igual comer uma barra de chocolate inteira, assim, você sente aquela, a princípio, né, uma grande satisfação seguida de uma culpa, né? Então, ensinar alguma coisa nova para o cérebro de modo adequado gera essa boa satisfação. Vou dar um exemplo. Por isso que a escola tem que ser um ambiente legal, porque a criança chega lá com satisfação e ela vai ter que aprender. E aí ainda, depois de uma aula de educação física, de uma aula de artes, e eu trago isso para o nosso dia a dia. É muito importante as pessoas tentarem viver uma vida equilibrada. Às vezes é difícil, né? Tem muitas coisas, existem contingências na vida.
mas sempre poder ter acesso a um instrumento musical, ter acesso a uma boa leitura, ter acesso à religião, a despeito de qualquer tipo de religião, elas trazem essa questão, né, esse alento, ter um ambiente domiciliar calmo, tranquilo, e saber lidar com as dificuldades que a vida está impondo. Então, essas são as estratégias base. Aí depois vem a parte divertida, é encontrar coisas que você gosta. Aí eu vou te fazer uma pergunta, como é que você lida com o seu hobby, né, que é um hobby que você divide com todos nós, essa questão do ciclismo? Você não se sente melhor, com mais vigor depois de uma de um longo passeio? Sim, quando eu comecei a andar de bicicleta, foi na pandemia, né? Eu fazia musculação, chegou a pandemia, fechou a academia, eu falei, e agora, né? O corpo precisa. E realmente, como você falou, a gente libera endorfina, você aumenta a frequência cardíaca, você manda mais sangue para esse teu cérebro. Então, realmente, a satisfação é muito grande. E isso é algo que é instintivo do nosso corpo, né? Então, ele acostuma com essa endorfina e ele vai precisar de mais, vai precisar de repetição. Então, a gente realmente, falando agora como, vamos dizer assim, como usuário, né, como paciente, vamos dizer assim, é algo que traz uma melhora para a mente, para o corpo, e você Uhum. realmente sente essa satisfação, essa necessidade, né, de receber novamente essa gratificação. A atividade física é um grande aliado, eu digo que é um remédio. Se a gente imaginar para a hipertensão, né, que foi o começo da nossa conversa, ou seja, se a gente saiu da hipertensão para falar no AVC isquêmico hemorrágico, déficit de memória ligado a problemas dos vasos sanguíneos no cérebro, mas sempre olhando o contexto geral desse paciente, que é um paciente que tem, às vezes, múltiplas doenças ou múltiplas comorbidades, que é o nome técnico que a gente utiliza. A atividade física, eu já tive pacientes que a gente conseguiu, como você falou, até em alguns casos, a gente conseguiu tirar medicamento. Não que a Sim. hipertensão seja uma doença que, a via de regra, nós vamos falar um pouquinho de tratamento, ela precisa de remédio. Mas a Uhum. atividade física é um remédio, não só para hipertensão, como para depressão, como ansiedade. Mas aí você tocou num ponto, Lauro, que eu gosto bastante e que a gente tem tentado trilhar isso na nossa vida profissional, e você está junto com a gente, que é o time, cara, é o time médico. A gente montar um time que você tem, poder conversar com o neurologista, com a psicóloga, com a nutricionista, né? Eu acho que a gente, como você falou, esse equilíbrio, ele depende de a gente estar ajustando todas essas áreas da nossa vida. E é claro que a gente não tem facilidade em todas as áreas, né? A gente vai ter mais facilidade, às vezes, com a nutrição, mas na parte emocional tem menos e vice-versa. Então, acho que esses profissionais estão aí como um time para que a gente possa dar um cuidado global para esse paciente. Então, o cardiologista ele vai olhar o coração, mas vai olhar com foco na prevenção de demência, na prevenção de déficit de memória, na prevenção de lesões articulares, poder orientar esse paciente. Então, acho que é muito importante a gente também trazer esse novo olhar, né? A gente não pode ser estanque, ou seja, só uma visão do cardiologista, só a visão do neurologista, elas precisam estar entrelaçadas de um jeito que a gente não consegue mais se desvencilhar no cuidado desse Exato. paciente, né? Tem um Exatamente. termo até para isso, sabe, Laura? Ele não pegou muito, mas a gente falava antes em interdisciplinas, né? Inter. Hoje já se fala em transdisciplinar, ou seja, a coisa ela está misturada e a gente precisa olhar e o paciente também precisa entender que esse cuidado ele precisa ser como um todo, ele precisa englobar todas essas áreas da vida, né?